Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e o versículo de número 36 e 37, que nos diz assim a palavra. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 2, versículos 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e em orações, noite e dia. Aleluia. Meus queridos irmãos, esta mulher, tendo esse passado que a própria palavra nos revela, viveu pouco tempo com seu marido, apenas 7 anos, mas ela tomou a decisão louvável, que foi exatamente de servir a Deus no templo, jejuando e orando, noite e dia. Aleluia. Jejuando. Naquela época, estava aguardando a chegada do Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Simeão estava aguardando aquele momento, porque Deus havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo Salvador da humanidade. E no dia em que foi levado ao templo o menino Jesus por seus pais, lá estava Simeão para receber aquela criança em seus braços e fazer a sua consagração a Deus. Aleluia, aleluia. Muito lindo, muito importante aquele momento. E quando a criança estava em seus braços, ele olhou para os céus e fez uma petição a Deus, dizendo: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porquanto os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. E Ana estava ali, Ana estava por ali, com esse ofício maravilhoso de servir a Deus jejuando. Há muita gente hoje que acha que para servir a Deus tem que ter um cargo no ministério, tem que ter um cargo num departamento, mas observamos aqui que Ana não se preocupava com isso aí. A preocupação de Ana era amanhecer o dia e ela apresentar a sua consagração a Deus jejuando. Aleluia. Os irmãos sabem que a palavra de Deus tem muitas referências sobre jejum. Muitas, muitas mesmo. E muitos resultados lindos, maravilhosos, que foram alcançados através do jejum. Apesar de que, sendo um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, onde vem o quebrantamento para o nosso corpo,
o quebrantamento para a nossa carne, para a nossa natureza, muita gente despreza, porque certamente acha difícil. Porque ao amanhecer o dia, já é para ele amanhecer jejuando. Já é para amanhecer jejuando. Primeiro você tem que ter aquele momento de preparação. Não vá fazer uma janta reforçada, porque no outro dia você está pensando em jejuar. Não, senhor. A sua janta deve ser normal e já com o seu pensamento voltado para Deus, dizendo para Ele: Senhor, amanhã eu quero a Tua graça para que eu possa jejuar para Ti. Aleluia. Fazendo logo aquela preparação. Tem mais coisa que precisa fazer, mas eu não posso dizer não. Então se faz necessário isso, e você vai dormir com o pensamento voltado para Deus. Não vai esperar da meia-noite para fazer um reforço de janta, porque no outro dia vai jejuar. Não faça isso. A sua janta deve ser normal, já pedindo graça e misericórdia a Deus. Tem pessoas que esperam dar 11 horas da noite para fazer um reforço. Não, senhor, isso não é. Preparação não é essa. Aleluia. Não faça assim, não. No momento da ceia, você já pode fazer a sua recomendação a Deus. Senhor, amanhã eu vou estar jejuando para Ti e Tu usar de misericórdia para comigo. Aleluia. Ao amanhecer o dia, nós temos a recomendação da palavra que você não pode também ficar de qualquer maneira, não. Se nós formos observar o que está escrito da palavra, você pode ver aí em Mateus, capítulo 6, versículos 16 e 18, alguém pode ler, viu? Aqui no púlpito mesmo, porque alguém pode ouvir melhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que Aleluia. que jejuam, observado e fugido, e já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Está vendo? Não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. Teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, os hipócritas, eles amanheciam já com o rosto desfigurado. Que era para alguém olhar para ele: rapaz, o que é que está acontecendo? Não, porque eu estou jejuando. Não, senhor. Recomendação de Jesus: se levanta, banha o seu rosto, penteia o seu cabelo, faça de conta que não está acontecendo outra coisa senão contato com Deus. E aí você vai fazendo as suas obrigações. Se puder estar consagrando, orando de joelho, tudo bem. Se não puder, mesmo trabalhando, você pode jejuar também, não tem problema nenhum, viu? Não, só não pode estar em casa dormindo. E se for para jejuar dormindo, eu jejuo um dia todinho, nem sinto fome. Desse jeito, porque dormindo tem a santa paciência, né? Mas, na sua luta diária, tira um momento de consagração. Quando chegar a hora do almoço, mas pastor, qual é a hora do almoço? A hora que a fome apertar. Mas pastor, eu sou diabético, não posso jejuar. Pode. Pode, sim, senhor. Pode, sim, senhora. O jejum não é obrigado a ser o dia todo, e nem é obrigado a ir até meio-dia. A palavra diz que é até ter fome. Você é diabético, vai ser o dia, está jejuando, mas a fome aperta 10 horas da manhã.
ofereça ao Senhor o seu jejum e pode se alimentar. Eu fui ensinado assim. Você pode se alimentar. Se der meio-dia você está sem fome, toca o barco. Toca o barco, meu filho. Não tem pressa para comer, não. Viu? Também não vai estar tomando um suco, nem comer. Eu conheci uma irmã. Que fazia 2 tipos de jejum. Esse jejum real e verdadeiro, eu nunca ouvi falar que ela fizesse, não. Mas os outros 2 eu sabia. Um jejum que ela fazia era comer só aquilo que ela não gostava. Também desse jeito. Pastor, eu estou jejuando. Tá, irmão, tá. Hoje eu fiz um propósito com Deus de jejuar, comendo só o que eu não gosto. E o que é que a senhora não gosta? Eu não gosto de cuscuz. Então, eu estou comendo cuscuz. Eu não gosto de feijão macaça. E meu almoço hoje é com feijão macaça. E desse jeito, irmão. Desse jeito, irmão. Baseado naquele versículo. Tem um versículo parecido com isso aí, não tem? Tem um versículo. Comida desejável, não comi. Baseado nisso aí, acha que é um jejum. Bom, só se eu conversar com Jesus primeiro, para ele me dizer alguma coisa a esse respeito. O outro jejum parcial, é aquele jejum que pode tomar suco, pode comer um pedaço de rapadura. Desse jeito eu jejum o dia todinho e vira a noite, tranquilo. Desse jeito, irmão. Eu estou jejuando hoje, pastor. Comida sólida não, que eu estou jejuando. Mas suco, rapadura, essas coisas assim, aí eu não dou valor a esse jejum, não. Eu sou incredinho para esse jejum aí. O jejum que eu dou crédito é o que está na palavra. Abstinência de alimento. Amém? Que adianta eu estar dizendo que estou jejuando e tomo um copo de leite, tomo um copo de suco de laranja, ou outro suco qualquer, estou jejuando, estou não. Também faça um jejum abençoado para você não passar fome. Porque se você não fizer um jejum para Deus, você vai passar fome. Porque a fome chega e você está jejuando, não vai comer, porque está jejuando, quando Deus não está recebendo o seu tipo de jejum. Consagre a Deus logo no começo da noite, quando você for dormir, consagre logo a Deus, apresente a Ele o seu jejum, e no outro dia, amanheça o dia, faça de conta que ninguém está sabendo de nada, toque o barco, servindo a Deus com prazer e alegria, sempre ligado nos céus, orando a Deus, apresentando o seu jejum ao Senhor, para que Ele conceda aquilo que você precisa. Nós temos na palavra que Jesus ele foi interrogado por causa dos seus discípulos que não jejuavam. Os outros jejuavam, os de João jejuavam, mas os de Jesus não jejuavam, e ele foi interrogado por isso. Mas Jesus, sábio como ele é, maravilhoso, santo e justo, prontamente ele deu uma resposta certa. Bendito seja o santo nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35. Aleluia. Jesus fala acerca dessa interrogação. Pode ler. Disseram-lhe então eles, porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Amém? Então está aí a resposta de Jesus
as interrogações daquela gente. Então, meus queridos, dia chegará em que o crente tem que jejuar. Jesus estava presente, não faltava nada, porque Jesus estava presente. O que eles precisavam, falava com Jesus, que era exatamente na parábola do noivo. Então, não precisava ninguém jejuar, porque Jesus estava ali. Mas ele mesmo disse, dias virão em que o noivo será tirado, então haverá necessidade de jejuarem. Por quê? Porque Jesus ia para os céus, para o seu trono de glória. E a igreja ia ficar aqui só, tendo o Espírito Santo, porque ele rogou e enviou, mas havia necessidade de se orar, de se clamar a Deus e de jejuar para que o Espírito Santo ajudasse nessa tarefa tão árdua e tão importante. Os irmãos sabem que o jejum, ele é uma prática, uma disciplina também para nós mesmos. Um recurso que Deus estabeleceu para o seu povo, para que através do jejum busquemos a sua presença, demonstrando arrependimento, humilhação, entrega incondicional e total dependência de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Diz aqui mais alguma coisa? Através do jejum, desfrutamos de momentos de profunda reflexão e comunhão com Deus. Foi através do jejum que Jesus passou 40 dias em comunhão com Deus e profunda reflexão sobre o seu ministério terreno. Sua missão redentora do Calvário. Os irmãos sabem que todas as vezes que nós temos uma luta, precisamos jejuar. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo capeta. Vocês sabem disso muito bem. Foi levado pelo Espírito Santo, não foi pelo diabo que ele foi levado, não. Ele foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, pelo Espírito Santo para o deserto, para lá ele ser tentado. E lá ele passou exatamente esse período de 40 dias e 40 noites jejuando. Lucas registra só 40 dias, mas Mateus registra 40 dias e 40 noites. Aleluia. E chegou o momento em que, completando os 40 dias, ele teve fome. Jesus teve fome. Irmãos queridos, nós precisamos ter muito cuidado, que é no momento de fraqueza nossa que o capeta chega com a sua oferta. Ele olhou para Jesus, Jesus estava com fome. Agora eu pego ele. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus estava com fome. Então nós precisamos ter cuidado quando estivermos jejuando, cuidado toda a vida, mas principalmente quando estivermos jejuando, porque o capeta pode chegar trazendo uma coisa daquilo que mais você está precisando naquele momento. Tenhamos cuidado com isso. Eu fui atrás de saber uma coisa interessante. Eu fui atrás de saber de quem tem mais conhecimento do que eu,
a tradução da palavra jejum. Eu me lembrei daquela passagem que sempre a gente lembra dela. É bíblica não, é dos jornais. E eu fui procurar o significado. E essa pessoa me deu. Diz aqui, no hebraico, a tradução jejum é fechar a boca, cobrir a boca, olha aí, boca fechada, e comendo rapadura, chupando uma laranja, tomando um suco, a boca não está fechada, né? Então veja, jejum é boca fechada ou coberta, e também não entra nada. No grego, a tradução a palavra jejum é ficar sem comer. Essa está certa. Ficar sem comer. No latim, a tradução de jejum é seco, vazio, sem nada. Pronto. Com fome. Isso é, estômago vazio. Por isso que o jejum não deve ser aquele jejum parcial, mas deve ser aquele jejum real, perfeito, que é abstinência de alimento. Então, é alimentação? Não, por enquanto não. Mas, pastor, como é que eu posso fazer para que ninguém saiba? Só precisa saber os da sua casa. Você é o dono da casa, a sua esposa precisa saber, porque ela está acostumada a preparar sua alimentação todo dia. E chega o dia que você passa direto sem querer comer, ela vai ficar preocupada. Então, para que isso não aconteça, você antes logo chega para ela: minha velha, minha filha, é o seguinte, amanhã não se preocupe com alimentação para mim, que eu vou estar em negócio com meu pai. Pronto, tranquilo, basta isso, não precisa fazer mais movimento nenhum. Viu? E aí você vai fazer a sua consagração, pode até chamar ela também, se você quiser, nós dois vamos fazer, vai ser uma bênção. Tudo bem. Assim que se deve fazer, irmão. Não precisa fazer festa não, viu? Em nome de Jesus. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é importante. Tem que ter cuidado no relógio, porque hoje nós temos outro trabalho a ser feito ainda. O jejum, ele deve ser feito para Deus. Se você faz um jejum com abstinência de alimento, faça para Deus. Mas se você for comer e for comer demasiadamente porque estava com fome, o seu jejum foi feito para você e não para Deus. Mas Deus quer que você faça para Ele. Lá em Zacarias, no capítulo 7, e o versículo 5 e 6, você vai encontrar isso aí. Quem pode ler? Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Está vendo? Meus irmãos, o jejum, ele remove montanhas. É porque, infelizmente, nós achamos tão bom levantar de manhã, o café está feito, ou ir fazer o café, e está aquela mesa posta e passar para dentro, é a maior alegria.
E parece que o jejum é, na verdade, um sacrifício pesado. Mas os irmãos sabem que não existe problema difícil para que você, com a vida em jejum, Deus não resolva. Olhe, se nós formos observar a situação de Jerusalém nos dias de Daniel, é porque não vai dar para a gente ler muita coisa, porque o horário não dá. Mas veja Daniel capítulo 3, aliás, capítulo 9, versículo 3, de 1 a 5, 3 a 5. Daniel 9, de 3 a 5. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Está vendo aí, irmão? Daniel, profeta Daniel, ele achou por bem dirigir o seu rosto para Deus e clamar em favor de Jerusalém. Ele estava sabendo pelos livros da profecia que foi dirigida nos dias de Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos. E a situação de Jerusalém, só a graça. E ele começou a entender, pelas leituras que ele estava fazendo, que estava havendo essa necessidade já de clamar a Deus com jejum, com oração, com roupa de saco, tudo, para que Deus usasse de misericórdia e se lembrasse, aleluia, daquilo que ele havia prometido. Bendito seja Deus. E Deus tomou as devidas providências. Nós encontramos isto, meus amados irmãos, dos versículos 17 ao 19, nós vamos encontrar Deus agindo, Deus batalhando, Deus resolvendo tudo. Vamos ler essa referência? 9, 17 a 19. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Olha aí. E as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo. Aleluia. Ó Deus meu. Aleluia. A tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém. Bendito seja Deus. Então Deus age, irmão. Se a igreja orar, se o crente orar, Deus age, pode ficar certo. Vocês observando o que estava acontecendo nos dias de Joel, havia uma verdadeira calamidade, uma seca horrível. Se você quiser acompanhar, está lá no primeiro capítulo de Joel, versículo do 13 ao 20. Você vai ver a situação que estava Israel. A plantação, a semente, plantava e apodrecia, não nascia. Uma seca tremenda. Vamos ver isso aqui. Mas foi jejuar, foi feito jejum. Do 13 ao 20. Singivos e lamentai-vos, Olha aí. sacerdotes. É isso? É. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros de meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição,
congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria, o regozijo da casa do nosso Deus, a semente apodreceu debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu o pasto do deserto. Está vendo aí a situação que estava Israel, irmãos, naquele tempo? Mas Deus é aquele que ouve as orações acompanhada com jejum. Nós vamos ver nesse mesmo livro de Joel, no capítulo 2, versículo 12 ao 17, você vai ver agora a providência de Deus. Por gentileza. 12 ao 17. 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, porque o teu povo, ó Senhor. Aleluia. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Está vendo aí, irmão? Essa era a situação, mas aqui está a solução. Orar, jejuar, rasgar o coração mesmo, não é rasgar as vestes não. É rasgar o coração nos pés do Senhor, pedindo por misericórdia que Deus age com providência. Pode ficar certo disso? Que Deus age com providência. Vamos ver Esdras, aleluia. Veja Esdras, capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Esdras 8 e 23. Glória a Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao Senhor nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Está vendo aí? Nós jejuamos, nós oramos e Deus resolveu tudo. Ele tem a providência quando a igreja jejuma, irmãos. Vamos pedir misericórdia a Deus para que a gente possa jejuar. A gente tenha coragem de jejuar, que é tão importante, irmãos. Jesus falou nos dias dele, porque o tempo não dá, mas Jesus falou no período em que ele estava evangelizando, quando os discípulos foram falar com ele porque não puderam expulsar lá o demônio, e ele disse, não, essa qualidade aí, essa casta aí, só com jejum e oração. Então, irmãos, nós precisamos disto. Uma coisa, com isso aqui eu vou parar porque o tempo já está esgotado. Veja bem, a necessidade que há de se orar e jejuar no momento de consagração e de separação de obreiros. Se aproxima
o mês de janeiro, onde sem dúvida haverá separação, onde haverá consagrações para o ministério. Agora, eu sei que vai ter muita gente indicada para isso. Agora, quem está indicando estará jejuando em favor de tal pessoa? Será que estão? A necessidade de cada obreiro consagrar, jejuar em favor daquela indicação que ele está fazendo, para que venha a bênção de Deus sobre aquela devida separação. Quando chega esse período, é muita gente que é uma bênção. O caderno é grande, a lista de candidatos. Eu estou no meio também. Apenas olhando o jeito de cada um, a fisionomia de cada um, acompanhando. Esquecido que precisa jejuar. Aí, pastor, será que precisa mesmo? Eu vou mostrar a você que precisa. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Medite bem direitinho. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Está vendo aí? Precisa ou não precisa? Precisa, irmão. Precisa. Não é somente o meu conhecimento, mas esse irmão é uma bênção, eu vou levar ele para consagrar. Vai para presbítero, para evangelista, para pastor. Meu amado, vamos ter cuidado, vamos jejuar. Jejuar. Para que a nossa mente seja verdadeiramente iluminada pelo Espírito Santo e se tenha uma real visão daquela vida que ali está para ser levada para o ministério. Tanto para a separação, como também para o envio. O Espírito Santo precisa estar entre nós, nas nossas vidas, nos ajudando, nos abençoando, nos revelando, nos dando graça para que a gente possa fazer a coisa certa em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou terminar, meus irmãos, para concluir. E o que podemos fazer? Temos que fazer uma santa convocação. Eu dou graças a Deus quando o pastor Dari Ferreira chega e diz: vamos chamar todo mundo, todos os crentes, todos os obreiros, para uma manhã de jejum e oração. Isso aí se chama santa convocação. É o presidente convocando a nós para um momento de adoração a Deus através do jejum. A coisa está difícil? Vamos jejuar. Veja, para a gente concluir, Esdras, capítulo 8 e o versículo 21. O que Esdras fez? Veja aí. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos e para a nossa fazenda, porque... 21. Então, vocês vejam, foi feito uma santa convocação para congregar o povo, jejuar e pedir
e pedir direção a Deus. Aleluia. Pedir direção a Deus. Para mim, para os meus filhos e para a minha fazenda, diz aí a palavra. Pedir direção. A palavra aí diz caminho direito, mas nós já temos o caminho, então vamos pedir direção agora. E Deus vai dar graça, Deus vai dar vitória, vai abençoar a cada um, e os problemas serão solucionados, meus queridos, se a gente partir exatamente para a consagração através do jejum.